Construct Productions. Hey. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace e neste canal falo muito sobre medicina na Argentina, sobre leituras, sobre os meus estudos e um pouco de tudo. E eu vim aqui hoje falar de um assunto que sempre deixa todos os estudantes muito ansiosos e agitados, saber se eles realmente podem aprofundar os seus conhecimentos teóricos na prática. Se ainda não é inscrito neste canal, não deixe de se inscrever, tem 2 vídeos toda semana. Aproveita e dá um like, porque eu vou trazer aqui muita coisa boa. Mas aí eu começar a gravar que os barulhos começam a acontecer. A primeira coisa que nós precisamos levar em consideração neste assunto é que cada país possui sua própria legislação. Muita coisa que às vezes no Brasil não é autorizado, não é legal, na Argentina sim pode acontecer e pode ser algo completamente natural. Dentro da lei 17.132, que rege sobre o exercício legal de medicina, existe ali o artigo 41, que autoriza que os hospitais recebam os praticantes. A lei estabelece o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Se consideram praticantes os estudantes de medicina ou odontologia que, havendo aprovado as matérias básicas de suas respectivas carreiras, realizem atividades de aprendizagem em instituições assistenciais, oficiais ou privadas. Sua atividade deve se limitar à aprendizagem e em nenhum caso podem realizar funções das denominadas por esta lei de colaboração. Quando você pega essa lei, você ainda vai verificar que os alunos, esses praticantes, eles devem estar sempre sob a direção e controle direto de profissionais. Ou seja, nós vamos ter ali pessoas, profissionais, médicos, que vão estar sob responsabilidade desses praticantes. Então, dito isso, é importante que a gente tenha claro que sim, é totalmente legal que estudantes de medicina possam dar plantões, ou as chamadas guardias, para aprofundar ali os seus conhecimentos e para ter um contato com a prática de uma forma muito mais real e profunda. E eu posso garantir para vocês, eu tive um tempo fazendo essas guardias, fazendo essas práticas, e o conhecimento e a experiência que eu adquiri, ela é sem precedentes. Hoje, quando eu me lembro dessa experiência, pensando até friamente, eu tenho a consciência de que eu comecei talvez um pouco cedo demais. E isso acabou me assustando um pouco. Hoje, eu optaria por ter este contato com essas práticas, fazer essas guardias ali a partir do 5º ano, que muito conhecimento já estaria muito mais impregnado em mim, muita coisa que eu estaria vivendo ali faria mais sentido. Esse é o grande problema, quando você começa muito cedo, você está aprendendo coisas ali que ainda você não tem uma base para entender o fundamento de cada coisa. Então mais pra frente, não, todas as pecinhas começam a se encaixar. E começar muito cedo acabou, então, despertando alguns conflitos dentro de mim. Eu comecei a achar que talvez eu não tivesse nascido para aquilo. Eu comecei a duvidar das minhas próprias escolhas. E conversando com pessoas que tiveram essa mesma experiência, muitas pessoas sentiram a mesma coisa, de começar a duvidar de si mesmo. E é algo totalmente natural de acontecer. Isso é um mecanismo de defesa, porque ao estar expondo ali a minha vulnerabilidade, eu quero me proteger. Então é natural que eu sinta esse medo e essa insegurança que ela acabe aí se sobressaindo. Mas não quer dizer que todas as pessoas reagem da mesma forma. Existem pessoas que começaram super cedo, fizeram durante toda a faculdade essas práticas e não viveram esses mesmos sentimentos. Cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Muitas pessoas têm ali raízes profundas dentro de si, situações que podem às vezes despertar algum tipo de sentimento, de fragilidade mesmo, e ter essa insegurança. Então talvez seja, nesses casos, bom esperar um tempo. Mas não significa que todas as pessoas vão reagir da mesma forma. Claro que nós não temos como saber como iremos reagir perante esse cenário. É melhor que a gente se exponha e veja como a gente se sente. Mas temos que ter cuidado para não duvidar da nossa própria identidade. E a gente precisa ter sempre claro que nós não somos definidos pelas nossas próprias fraquezas. Esses plantões, guardias que você pode fazer, eles variam podem ser de 12 horas, podem ser de 24 horas. Alguns locais podem oferecer até menos tempo, 8 horas. Podem ser tanto em hospitais públicos como hospitais privados. Então existem ali várias formas de acomodar isso dentro ali da sua rotina como estudante. Lembrando que sempre a sua prioridade é a faculdade, obviamente. O ideal é que você consiga algo que seja interessante para você encaixar na sua própria rotina e que não atrapalhe os seus estudos. E é simplesmente surreal o quanto você aprende. Cada dia que você vai indo fazer uma nova guardia, é um conhecimento que parece que
estar sentado ali assistindo uma aula não pode te dar. Você estar lendo um livro por 12 horas que seja, não pode te dar. Às vezes essas horas que você vai estar ali, 12 horas de um plantão, ele te dá um conhecimento assim que nada pode te dar. Cada conquista acaba sendo, de certa forma, uma grande comemoração, porque você entra nesses locais sem saber absolutamente nada. Então você não precisa pensar, eu vou aprender primeiro a ferir pressão, eu vou primeiro aprender a fazer um exame físico 100% correto. Eu quero primeiro aprender a ler um eletrocardiograma. Não, eu quero aprender a reconhecer uma radiografia. Não, você não precisa. Porque lá você vai encontrar pessoas que vão te ensinar tudo o que você precisa. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu não sabia absolutamente nada. E quando eu falo não, eu não sabia nada mesmo. No primeiro dia, um doutor pediu para que eu auscultasse um paciente que estava numa crise asmática. E não para que eu fizesse algum diagnóstico, nada disso, apenas que eu começasse a reconhecer os ruídos em um paciente com crise. Eu estava lá com meu estojo com um Leishman maravilhoso, novinho, nunca usado, rosa, uma coisa muito Grey's Anatomy. E aí, eu fiz toda aquela minha pompa, coloquei o meu esteto, porque eu não ia falar pro doutor naquele momento que nem colocar o esteto direito eu sabia. Então eu coloquei. E o doutor super atencioso, queria saber se eu tinha conseguido ouvir as sibilâncias asmáticas, se eu tinha conseguido reconhecer e como tinha sido aquela experiência de nos falando o quanto era impossível você não reconhecer as sibilâncias em um paciente com crise e tudo isso. E aí eu disse pra ele, com certeza, é muito tranquilo para reconhecer os ruídos de uma crise asmática. E uma amiga estava junto, ela falou a mesma coisa. Quando o médico saiu de perto de nós, eu perguntei pra ela, mas você ouviu mesmo? E aí ela falou, não, e você? Eu falei, nossa, eu também não. Gente, relevem, era o meu primeiro dia em um hospital. Então, eu estava com medo, eu estava assustada, porque tudo era novo. Então, me dei uma colher de chá. Fiquei mexendo ali no estetoscópio, observando as outras pessoas ao redor. E aí eu percebi que tinha um jeito correto de colocar o esteto, que de um jeito que você colocasse, você não ouviria nada realmente. E quando eu comecei a colocar da maneira certa, comecei a testar ali, vi, nossa, era maravilhoso, dava pra ouvir tudo realmente, e aí tudo deu certo. Eu não sabia nada, então eu fui descobrindo, cada coisa era uma novidade, isso não comprometia ninguém, não comprometia nenhum paciente, nem nada, porque eu não atendia as pessoas. Eu apenas estava ali para conhecer as coisas que eu só tinha lido em livros. Não sabia nem aferir pressão. E isso, quando eu falo, é porque muitas vezes nós, como estudantes de medicina, nós temos essa ideia de que isso é algo muito básico e que todo mundo deve saber fazer isso. Onde já se viu um estudante não saber, então, aferir pressão? Mas eu não sabia. Até aquele momento ali, dentro da faculdade, eu estava no terceiro ano, segundo ano, então, ali, pra mim, era algo que eu nunca tinha feito. Eu falei para as médicas que estavam ali que eu nunca tinha feito aquilo, que nunca tinha aferido pressão, que eu não sabia como fazer. E elas falaram para ficar tranquila, porque eu ia fazer muito naquele dia. E que eu automaticamente ia aprender. Então ali, num lugar de descanso, elas nos ensinaram como fazer, eu aprendi. E realmente fiz muito durante aquele dia. Com o conhecimento que elas nos deram ali rápido, eu fui praticando em várias e várias pessoas e isso foi ficando muito, muito natural. Então não saber coisas básicas nunca foi um empecilho. Todo mundo que entrava era mais ou menos o mesmo nível. As pessoas não sabiam, estavam lá para isso, para aprender. Os médicos, enfermeiros eram super dispostos a ensinar. Pode tirar isso da sua cabeça, pode tirar essa preocupação da sua cabeça. Isso não é algo que vai impedir que você possa fazer práticas em um hospital. Eu estava sempre acompanhada ali por alguém, eu nunca fazia nada sozinha, estava sempre ali com alguém. E o hospital que eu mais gostei de fazer práticas não foi dentro de Buenos Aires, foi em uma província. Eu tinha que tomar um trem para ir até esse lugar e eu fazia essas guardas nos domingos. Todos os domingos, das 8 da manhã às 8 da manhã do outro dia, da segunda-feira. Então aí eu chegava em casa por volta das 8 horas e dormia até 1h da tarde, mais ou menos. E no domingo foi o melhor dia que eu consegui encaixar, porque eu ainda consegui estudar no sábado. Domingo era um dia que eu não tinha aula, não tinha nada.
E sem contar que, nos momentos vagos, às vezes durante a madrugada, ou quando não tinham pessoas para atender, ou não tinha nada ali para fazer, eu também levava meu material e podia dar uma estudada ali enquanto eu estava de folga. Eu fiz também um hospital bem grande dentro de Buenos Aires, mas o que eu senti que eu aprendia mais sobre exame físico, sobre clínica, essas coisas mais básicas. E nessa província, por outro lado, a gente acabava aprendendo algumas coisas mais aprofundadas, algumas coisas sobre procedimentos, então algumas coisas que a gente veria, quem sabe, muito mais lá na frente. Por ser um hospital menor, por ser uma cidade menor, a equipe que está ali, muitas vezes ela tem mais tempo, ela consegue te acompanhar mais, te ensinar coisas. Então, nós tínhamos, por exemplo, nesse hospital da província, um médico que era responsável pelos praticantes. E quando acalmava a correria, ele nos colocava ali, os praticantes, dentro de uma salinha e começava a dar mini aulas. Aulas, assim, bem direcionadas para a parte prática mesmo, de casos que nós estávamos pegando ali. E fazia perguntas, ele orientava temas que nós poderíamos dar uma lida para a próxima guarda. Assim, os momentos mais interessantes, porque nós conseguíamos tirar tudo aquilo do papel e olhar, tudo acabava se tornando palpável. Impressionante que como conectar aquilo que eu estava vendo ali de maneira bem básica ainda, em físio, em bioquímica, então com esses casos reais, pacientes reais. Observar um paciente numa UTI, por exemplo, com insuficiência hepática, tirando dos livros o que é cada coisa, tirando então os sintomas e os sinais de cada doença do livro, mas isso se tornando mais tangível. Até hoje, são coisas assim que eu ainda lembro, porque foi uma experiência muito rica para mim, valeu muito, muito a pena. E eu acho que todo aluno deveria passar por isso em algum momento. Talvez, se você não quer fazer isso durante toda a faculdade, pelo menos durante um tempo, você se dispor a fazer isso. A ir lá, você não vai receber nada por isso, completamente voluntário, o que você está fazendo. Eles deveriam nos cobrar, na verdade, porque tudo que nós vamos aprender ali não tem dinheiro nenhum que possa pagar. Um ano antes eu havia feito ali um curso de sutura em bonecos e coisas no hospital militar. Nessa prática eu fiz pela primeira vez, eu pude observar pela primeira vez e praticar pela primeira vez sutura de verdade. Foi a coisa mais desafiadora que eu vivi, porque você está ali, vivendo aquele momento, adrenalina, tudo, é tudo muito inesquecível. E acaba sendo, então, nesses lugares, nessas situações que você potencializa ao máximo o seu conhecimento. Eles que já estão formados, muitas vezes nós, novatos, perguntavam, tá, mas e a prática? Como que fica a prática? Eles sempre nos falavam, fiquem tranquilos, porque no internato você vai ver isso, você vai praticar muito isso aqui ainda vai ser algo básico para você. Porque um mês de prática, por exemplo, em um lugar, te ensina tanta coisa, porque às vezes eu consegui aprender naquele domingo que eu ia, coisas que eu levaria meses para entender, lendo e estudando. Eu conseguia muitas vezes aprender em 2 semanas, em 2 domingos, porque você não estava apenas lendo um assunto, você estava vendo. Você estava colocando a mão, você estava fazendo. Sempre orientado, sempre com um responsável te guiando, cuidando do que você está fazendo. E isso não tem preço. Então, a prática ela acaba sedimentando todo aquele conhecimento de uma forma que você nunca mais esquece. Tudo depende também do lugar que você vai escolher para fazer essas práticas. Em alguns lugares, eles não vão deixar você fazer muita coisa. Em alguns lugares, você vai só olhar, você não vai aprender muita coisa, toda semana vai ser mais ou menos igual. Você começa a ir, aquilo começa a virar muito automático, porque você está sempre vendo a mesma coisa, e chega um momento que você percebe que você não está evoluindo. Em outros lugares você tem uma equipe que você consegue se expor a procedimentos, a clínica, a assuntos de especialista, que muitas vezes você pode trocar ali informação, pedir informação direto da fonte. Então você estar ali acompanhando, por exemplo, um pediatra, entendendo aquilo de uma forma muito mais real do que ler em um livro, do que ver em uma aula. Muitas vezes muitos só ficam ali olhando. E aquilo ali é muito rápido, aquele tempo. Vamos dizer que seja 1 hora de aula. É muito rápido. Na guarda, no plantão, você percebe que a sua debilidade é pediatria, por exemplo, você pode optar por ficar 24 horas grudado em um pediatra, conversando com ele, tirando dúvidas, pedindo material adicional, o que ele sugere. E isso, gente, não tem nada que substitua. Então tem lugares sim que você vai aprender, cada dia você vai aprender algo novo e você vai continuar aprendendo. Eu lembro que eu tinha um bloquinho de notas em que eu gostava de anotar as principais características daquele paciente, quais eram os sintomas que ele estava referindo, qual foi a conduta do médico naquele momento, como que foi a finalização daquele caso. Então tudo isso me ajudava para quando eu chegava em casa, eu listava tudo aquilo ali, começar a compreender por que a conduta tinha sido daquela forma, mesmo eu sendo uma aluna ainda do básico.
eu começava já a ver as coisas com uma outra perspectiva. Então, a minha recomendação, ela vai ser: saiam do centro de Buenos Aires. Pega uma província, vai para lá uma vez por semana, que eu acredito que vai ser muito mais significativo. Não que às vezes você não vai encontrar um lugar assim, dentro da capital, mas vai ser muito mais difícil. E isso eu posso garantir para vocês. Bom, e a pergunta que não quer calar: como conseguir esses lugares? Tenha primeiro as suas vacinas em dia. Isso é uma coisa muito importante. Pegue a sua libreta, que comprova ali que você sim é um estudante de medicina. Você vai precisar de uma comprovação disso. Vá em algum desses centros, se apresente como estudante de medicina e peça para falar com o chefe da guarda daquele dia. Essas guardas, plantões, cada dia tem uma pessoa responsável. Então, na segunda-feira é sempre uma pessoa responsável, na terça é outra, na quarta é outra. No dia que você for, peça para falar com o chefe da guarda daquele dia. É ele que vai dizer se tem lugar naquele dia para te receber. Ah, ele falou que não. No outro dia, você pode voltar lá e falar com o chefe da guarda do outro dia. E é assim que funciona. Já leve o seu ambo, o seu oxímetro, um termômetro, um estetoscópio, esse material ali que você vai precisar. Caso esse chefe da guarda diga para você que tem lugar ali, você não vai precisar dizer para ele: semana que vem eu volto. Você já está pronto, já está com a sua roupinha, já está com tudo ali. Existem também grupos no Facebook, principalmente, que eu conheço, que você pode entrar nesses grupos e ficar de olho no que está aparecendo. Então você começa a ver ali as opções que tem, onde estão precisando de gente, nos comentários principalmente, às vezes alguém publica ali que quer começar a fazer guarda, e muitas pessoas publicam ali que estão precisando no hospital X. E aí você pode entrar em contato com essas pessoas, chamar essas pessoas. E quando eu quis começar, por exemplo, eu fiz isso. Eu comecei pelos grupos. E ali eu consegui falar com muita gente, tinha muito lugar mesmo. E eu falando com essas pessoas consegui encaixar uma opção dentro ali das minhas aulas que não me atrapalhasse e que ficasse bom pra mim. E que também eu cumprisse os requisitos. Às vezes vai ter lugares que vão ter requisitos diferentes, não é nada padrão. Alguns lugares sim vão aceitar alunos do segundo, terceiro ano. Alguns lugares vão querer apenas alunos avançados. Então, essas coisas. Agora, com relação a uma das coisas que eu tinha muita preocupação. Será que os hospitais eles vão querer para plantão, para fazer guarda, aluno só da UBA, aluno só do NLP? Gente, não existe isso. Isso era o maior mito. Nenhum hospital, nenhuma pessoa que eu falei, e eu falei com muita gente, em algum momento falou: não, esse aqui é o nosso critério. Nunca teve isso. Nunca teve nenhum tipo de exigência desse tipo. Então, muita gente fala isso é balela, isso aí é conversa fiada. Então, como eu tava falando, quando eu decidi fazer, eu comecei a mandar mensagem para muitas pessoas. Passei ali um dia mandando mensagem para um monte de gente. Tinham pessoas da faculdade que já estavam fazendo essas práticas. Mandei mensagem também. E por incrível que pareça, as pessoas de dentro da faculdade que estavam fazendo, elas não me respondiam. Elas simplesmente não me ajudavam. Então, não espere que isso vai cair no seu colo. Não espere que às vezes um colega que está fazendo vai arrumar para você. Nem sempre isso acontece. Simplesmente você vai perceber que principalmente os brasileiros, não digo tanto dos argentinos, colombianos, nem nada disso. Os brasileiros, eles são extremamente competitivos. Então, às vezes, eles vão conseguir uma coisa bacana, que até estão precisando de gente lá, e eles não vão falar pra você. Tente andar com as suas próprias pernas, vá atrás do seu. E se às vezes lá estão precisando de mais gente, e você quiser ser aquele que vai abrir portas para as outras pessoas, seja essa pessoa. Agora, não espere que vão fazer o mesmo com você. Se você ficar esperando ali, sem se mexer, você vai apenas assistir os outros fazendo, mas você não vai fazer. Esses grupos, até se eu achar algum grupo, que eu ainda esteja nesse grupo, eu vou colocar na descrição desse vídeo, para tentar ajudar vocês. Agora, se você nesses grupos, você ficou ali um tempo, você percebe que não estão postando nada, não estão colocando nada, não significa que é porque não tem. Só que às vezes as próprias pessoas que estão já fazendo guarda estão arrumando, às vezes, uma vaga para um amigo, para alguém conhecido. Então, fica muito mais fácil se você for até o lugar e fazer exatamente isso que eu te falei. Você vê um lugar que você acha que é legal, que você já ouviu falar que é bacana, e tentar fazer. Outro modo de conseguir guarda é falar com os professores. Muitos professores conseguem encaixar você em guardas. Às vezes, depois da aula, acabou a aula, chega naquele professor e pergunta: professor, tem algum lugar que o senhor pode me orientar a fazer guarda, começar a fazer prática? Então aí, muitas vezes, esse próprio professor acaba abrindo ali as portas para você, passando algum contato, alguma coisa. Então existem muitas formas de você conseguir um lugar para começar a fazer práticas. Eu acho que essa questão das práticas, de você fazer práticas em algum lugar, é algo que pode te motivar bastante. Se você às vezes está passando por aquele conflito, não sabe muito bem se isso é para você, é o momento de você se sentir mais motivado.
você perceber coisas novas acontecendo ao seu redor, você se colocar em contato com pacientes, você olhar para cada um deles, olhar para isso que você está fazendo, dar algum sentido para esse projeto todo. Isso é algo que deveria ser feito. Hoje eu tenho uma maturidade, eu olho para isso de outra forma, eu vejo o quanto isso é uma boa oportunidade. Quando você chega aqui nesse ponto, que nem eu estou hoje, de final já da faculdade, você percebe o valor disso tudo. Então, não desperdice e tente correr atrás disso, que vai dar certo. Não esqueça, deixa nos comentários, deixa um comentário aí. Dá um like, manda pro seu amigo que não sabe que dá para ele fazer guardia, dá para ele fazer prática. Manda para ele. Não esqueça de olhar sempre os links que ficam na descrição, às vezes tem um link interessante para você. E nos vemos no próximo vídeo.